Olá, leitores do Telos, eu Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje um tutorial bem básico também aqui. Hoje a gente vai falar sobre os comandos sudo e o arquivo que controla o sudoers, no caso que está em /etc sudoers, né, no caso, que é o VI sudo, mais conhecido como VI sudo aí no seu Linux. No caso aí, se você já trabalhou com Linux, ou se você trabalha com Linux, ou se você instalou o Linux e utilizou uma vez e precisou fazer alguma coisa por linha de comando, provavelmente você já utilizou o comando sudo. Isso porque o que acontece? No Linux ele é um pouco diferente do Windows, por exemplo, mas a filosofia de segurança é basicamente a mesma. É a diferença é que no Linux os usuários, todo e qualquer usuário que você cria no Linux, ele não tem permissão para executar tarefas que afetam o sistema como um todo. Então, sempre que um usuário tiver que executar alguma tarefa que vai afetar o sistema inteiro, como instalar um aplicativo, apagar aplicativo, ou alterar arquivos de configuração, modificar a rede com ipconfig, modificar o firewall com iptables ou coisa do tipo assim. Sempre que um usuário for fazer isso, ele vai ter que chamar um super usuário, que é o root no caso. E aí que entra o sudo, no caso, e o arquivo sudoers, que é muito importante, você vai ver mais ao decorrer desse vídeo. Vamos começar aqui, eu vou detalhar um método bem simples para você fazer login direto com o sudo. Na verdade, com o root, né, no caso. Na verdade, para facilitar a sua vida, se você já é experiente, você pode simplesmente logar com o root no sistema. Então, na hora que você vai digitar seu usuário e senha, simplesmente digita root e a senha do seu usuário root, no caso aí. Não é uma boa prática você fazer isso, porque é o usuário root, ele pode fazer qualquer coisa no sistema. Então, se você por acidentalmente apagar um arquivo, não tem volta. Apagar um arquivo de configuração importante normalmente não tem volta, né? Então você vai danificar o seu sistema. E isso principalmente se você estiver mexendo em alguma coisa remota, que é o que muitos administradores de sistema fazem aí. No caso, você tem um cloud computer aí funcionando, por exemplo, numa wallhost da vida, ou um local web lá. E você tem o shell lá e loga direto com o root e apaga um arquivo de configuração importante. Pode ser que você perca até acesso ao seu servidor. Então não é muito recomendável. Outra prática também que vai dar basicamente o mesmo resultado é utilizar o comando su aqui no terminal. O comando su, ele de dentro do seu usuário, ele cria um outro shell, só que logado com o root. E aí é o mesmo esquema. Você vai estar logado com o root. Então, se eu digitar su aqui no caso essa senha aqui, eu preciso saber a senha do usuário root mesmo. Então, eu tenho que digitar a senha dela. Se você perceber uma coisa aqui que muitos usuários novos não devem saber, é que os usuários comuns, que é o usuário que a gente usa no dia a dia aí, quando você acessa o shell com eles, você tem um cifrão na frente aqui. Algumas disso eu já vi distro que mostra só o cifrão, no caso, ou então só o nome do usuário e um cifrão, depende da distro que você estiver utilizando. Aqui no Debian que eu estou utilizando, dá para você perceber que aparece meu nome do usuário, nome do PC e ainda o cifrão e a pasta também que eu estava no caso ali. É, Quando você loga com o root, esse cifrão aqui, é muito importante você prestar atenção nisso, que alguns tutoriais da internet você encontra a dica para saber se é o usuário root ou se é um usuário comum, é simplesmente um cifrão ou uma cerquilha. A cerquilha significa que você está logado com o usuário root e o cifrão significa que você está logado com o usuário comum, que seria o seu usuário aí. Então aqui já está mostrando root, @luizotavopc, e aqui eu estou logado com root. Então, por exemplo, eu não precisaria chamar o usuário root utilizando sudo, por exemplo, se eu já tiver logado com ele. Então, por exemplo, apesar de eu poder chamar sudo, por exemplo, apt get update,
eu não precisaria desse sudo aqui. Deixa eu limpar aqui. Eu posso digitar simplesmente apt get update. O que não vai dar certo se você fizer, por exemplo, isso com um usuário comum. Vai dar um erro de permissão e você não consegue fazer isso. Por quê? Porque essa é uma tarefa que afeta o sistema inteiro. Ele vai atualizar ali os sources ali do apt-get. Então, isso aqui é uma tarefa que afeta o sistema. Como tal, você deve chamar o usuário root para executar ela. Então, esse é o comando sudo, ele é bem simples, bem básico. Aliás, esse é o comando su, ele é bem simples, ele simplesmente loga com o usuário root. Você tem que saber a senha do usuário root, senão você não consegue utilizar esse comando. E é isso, esse comando me leva para um outro comando que é bem melhor, bem mais fácil, bem mais seguro, vamos dizer assim, de ser utilizado, que é o comando sudo. O comando sudo seria superusuário faça tal coisa, que você vai mandar aqui na frente. O comando sudo, ele simplesmente ele não loga, ele não requer que você saiba a senha do usuário root, você vai utilizar a sua própria senha com ele. Ele não loga, não cria um shell virtual do root para você, então ele vai executar a tarefa e vai voltar no seu shell. E esse é um método mais seguro por isso, porque você não vai ficar o tempo todo logado com o usuário root. Então o que vai acontecer aqui? Se eu digitar sudo apt get update e pressionar enter, o que ele vai me falar aqui? Ele vai pedir a senha para o Luiz Otávio, que é o meu usuário. A minha senha, no caso aqui. Então eu digito a minha senha aqui e pressiono enter. A partir do momento que eu fiz isso, eu tô dentro de um tempo aqui que o sistema começa a contar, que enquanto eu estiver utilizando o usuário sudo, eu não vou precisar mais digitar a minha senha, porque se eu digitar novamente sudo apt get update, que no caso ele vai sem pedir a senha, porque ele tem um timeout aqui. Desculpa. E esse timeout pode ser configurado também no sudoers, né, no arquivinho que a gente vai falar aqui. Então é bem simples isso aqui. Eu vou mostrar para você como a gente faz para. Deixa eu criar um usuário para gente continuar aqui, só para você entender outra coisa. Vou criar um usuário comum, sudo add user usuário. Vou colocar uma senha 123, 123. Vou pressionar enter até o final, tá correto. Agora eu tenho um usuário chamado usuário, então eu vou dar um sudo login usuário. A gente já falou sobre criação de usuários aqui no Linux, uns vídeos atrás, e é só você dar uma olhadinha que a gente especificou bastante coisa sobre essa parte de criação de usuários e grupos. Então, aqui eu estou logado com o usuário, no caso aqui, no Luiz Otávio PC. Então, o que vai acontecer? Como eu acabei de criar esse usuário, e ele está no grupo usuário, que é o padrão, se você conferir lá no arquivo pswd, que é o grep usuário /etc /pswd. Eu não vou conseguir olhar esse arquivo com esse usuário. Aqui o que aconteceu? Eu tentei usar o comando sudo com esse usuário. Olha o que ele me falou. Sinto muito, usuário, que é o nome do usuário, não tem permissão para executar /bin, /grep, usuário, etc. como root em Luiz Otávio, tal. Isso aconteceu por causa de uma coisa aqui, ó, que é o arquivo sudoers. E a mensagem seria diferente, mas eu já tinha configurado o sudoers. Vou te mostrar. Deixa eu editar ele aqui, sudo, vi sudo, só pra gente ver um negócio aqui. Aí agora eu vou fazer login novamente com o usuário. E aí você vai ver que a mensagem vai mudar. Quando eu tentar utilizar o sudo com esse usuário aqui, 123, a senha dele, ele vai falar o seguinte: usuário
usuário, que é o nome do usuário, não está no arquivo sudoers. Este incidente será relatado. Isso acontece porque não tem uma entrada no arquivo sudoers indicando que esse usuário que eu acabei de criar possa utilizar um comando qualquer. O comando sudo, aqui no caso, que seria para chamar, para elevar os privilégios do usuário, para ele fazer alguma coisa que vai afetar o sistema inteiro. E esse sudo aqui, ele é controlado pelo arquivo sudoers. Para você editar esse arquivo sudoers, você digita sudo vi sudo. Claro que você tem que estar com o usuário que tem permissão para elevar os privilégios. Então, vou sair desse aqui. Sudo vi sudo, no caso aqui. Esse arquivo aqui, deixa eu aumentar a tela para você ver. Esse arquivo aqui, ele controla quem pode utilizar o comando sudo. E ele tem todos os, se não todas as distros de Linux aí. Então você pode digitar sudo, vi sudo em qualquer Linux aí que vai funcionar. Se eu não me engano, eu estou utilizando o Debian, volto a repetir aqui. Que eu deixei umas entradas salvas aqui para você ver. Aqui é o seguinte, ele basicamente você vem cá e ele vai vir com essa linha aqui, ó, root all igual a all dois pontos all e traço all. Ou seja, o usuário root pode fazer tudo com o comando sudo, apesar dele não precisar, no caso, né? Então, se você quiser adicionar um novo usuário, por exemplo, igual esse Luiz Otávio aqui, eu venho cá e copio essa linha. Eu viria aqui e copiaria essa linha, deixa eu apagar essa de baixo aqui. E vou colocar aquele usuário. Você vai ver que aquele usuário agora, aqui onde está root, eu vou mudar para usuário. Simplesmente isso. E agora eu vou fazer login com aquele usuário e você vai ver que agora ele vai conseguir, por exemplo, editar o arquivo sudo, executar o comando vi sudo, lá sudo, vi sudo, ou sudo, por exemplo, ifconfig, ou sudo apt get update, qualquer comando que precisa do sudo para ser executado, ele vai conseguir executar. Deixa eu voltar nesse vi sudo aqui. Isso porque aqui não está especificado nada. Aqui seria assim, o nome do usuário, no caso, ou o grupo. O grupo teria que ter um sinal de porcentagem, aqui no caso. Aqui o nome do usuário. Aqui seria o host, né, no caso, que ele pode utilizar. Aqui está all, então significa todos os hosts, igual a os usuários que ele pode utilizar e os grupos. E aqui os comandos que ele pode utilizar. Então, isso aqui, eu posso manipular isso aqui da seguinte maneira. Eu venho aqui em cima, por exemplo, e crio um alias, igual eu fiz aqui, ó. Host alias, espaço, o nome do host, igual, e aqui na frente eu coloco os hosts que o usuário pode utilizar. Igual no caso aqui eu fiz a localhost e um IP da rede interna aqui no caso. Aqui eu criei esse user alias aqui no caso, que seria usuários, e aí eu coloquei os usuários que eu quero. Porque aí eu não preciso ficar criando linha por linha para cada usuário. Isso é mais interessante. E eu coloquei usuário Luiz Otávio, vírgula, o usuário que eu criei. E aqui em CMD alias, aqui no caso, são os comandos que eles podem utilizar com sudo. Então, coloquei aqui dois comandos básicos, que seria apt-get e o ifconfig aqui. E aí você separa eles por vírgula. Aqui, você tem que especificar o caminho inteiro daquele comando. Então, igual que tá ifconfig seria /sbin /ifconfig e apt-get install, update ou qualquer coisa seria em /user /bin /apt-get. Aí para eu criar essa regra, deixa eu tirar essa regra aqui, eu viria aqui e colocaria, por exemplo, o alias de usuários, que seria esse usuários aqui, o alias dos hosts, que seria esse PCs aqui,
Aqui eu não estou especificando nada, grupo, nem usuário, então todos. Aqui, no caso aqui, eu coloquei no passwd, para ele não precisar digitar a senha quando ele utilizar o sudo. Mas você pode remover isso aqui se você quiser. Eu só coloquei para você ver que dá para fazer isso. E aqui na frente os comandos que ele pode utilizar, que estão especificados aqui. Então, eu vou salvar isso aqui, vou sair daqui. E agora, se eu tentar dar um sudo vi sudo, eu mesmo matei esse usuário aqui agora, porque agora eu falei que ele não pode executar todos os comandos. Agora ele pode executar só o ifconfig e o apt-get. Então, olha lá, sinto muito, o usuário não tem permissão para executar /user/sbin vi sudo. Então agora esse usuário não pode mais utilizar esse comando. Mas se eu der um sudo apt-get update, vai tranquilo, porque eu especifiquei lá no sudoers. Bom, pessoal, não vou prolongar muito essa aula, não. Isso aqui era só para especificar para você que você pode controlar quem acessa o sudo e de qual PC, qual comando pode utilizar e qual usuário pode utilizar o comando sudo, aí no caso, para elevar os privilégios aí do seu Linux, né? Do seu usuário no Linux, no caso. E aumentar, consequentemente, a segurança do seu Linux aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia quase todos os dias para você, toda semana. Até o próximo.